Saudações afro-bolivarianos socialistas a todos e a todas. Hoje eu queria falar um pouco a respeito da democracia. Nós temos falado muito de democracia, muitos atos têm sido feitos em prol da manutenção do regime democrático, em prol do respeito às regras democráticas, mas pouquíssimas pessoas têm se preocupado em definir o que é democracia, em pensar os próprios limites da democracia. Então eu queria discutir um pouco isso hoje. Eu queria começar partindo de um aspecto importante, que é o que eu já anunciei no início dessa conversa, que é a questão da definição do que é democracia. E aí eu acho que é fundamental que nós possamos corrigir alguns equívocos que são cometidos no próprio ensino a respeito da democracia. Então, na escola, nós somos ensinados que a democracia surgiu na Grécia e que os romanos incorporaram aspectos que os gregos, mais precisamente os atenienses, acabaram deixando como legado. E, na verdade, é um grande equívoco tentar traçar uma linha de continuidade entre aquilo que acontecia no mundo antigo e o que acontece hoje. Até porque a própria ideia de igualdade sobre a qual está assentada a ideia de cidadania moderna, ela não podia nem ser pensada no mundo antigo. Então, é um erro muito grande tentar pensar que a nossa democracia ela é um espelho daquilo que acontecia em Grécia e em Roma. Nós poderíamos fazer aqui uma discussão histórica sobre o desenvolvimento da democracia, mas eu queria salientar algo que é importante e que eu acho que nos ajuda a pensar os regimes democráticos contemporâneos. Então, o que a teoria política contemporânea vai dizer a respeito da democracia é que, basicamente, a democracia se tornou um método de seleção de lideranças políticas. E este método tem algumas características que são fundamentais. Quais sejam? Primeiro, as lideranças políticas elas precisam ser escolhidas através do voto. Segundo, precisa existir alternância de poder, ou seja, mecanismos precisam ser criados para evitar que um grupo ou um político se perpetue no poder. E terceiro, é preciso assegurar que aqueles que venceram o pleito tenham condições de governar. Então, o que a gente consegue perceber dessa definição? A gente consegue perceber dessa definição que a democracia, pelo menos neste caminho de discussão que nós estamos traçando, ela não comporta necessariamente um componente social. O que significa isso? Significa que a democracia pode conviver tranquilamente com as desigualdades de várias naturezas. Tanto isto é verdade que após o fim da Guerra Fria, se durante a Guerra Fria nós tínhamos então uma disputa entre capitalismo e socialismo, a democracia passou a ser o grande objetivo dos países ditos desenvolvidos. Levar a democracia aos lugares onde ela não está presente se tornou um objetivo. Então substituiu-se o socialismo e agora nós temos que lutar contra governos supostamente autoritários e temos que instaurar a democracia. Agora a gente já tem uma outra situação até, que é a ideia de que nós temos que derrubar regimes corruptos. Então essa virou uma nova desculpa para intervenções em países em desenvolvimento. Então, eu acho que é importante que nós tenhamos claro que quando nós defendemos a democracia, nós não estamos defendendo um sistema assim que necessariamente vai fazer do mundo um lugar melhor. O que nós estamos defendendo é o direito de que a nossa decisão, enquanto maioria, seja respeitada, ou seja, que aqueles nos quais nós votamos tenham o direito de ocupar os cargos públicos para os quais se candidataram.
É evidente que o desrespeito às normas democráticas traz implicações importantes e significativas. Nós temos visto aí, temos assistido a um regresso, digamos assim, ou a um retrocesso, para melhor dizer, de muitas políticas, e agora eu estou falando no sentido de política pública mesmo, em função da chegada ao poder de um grupo bastante conservador. E isso é muito perigoso. E é por isso que é importante que nós continuemos a trabalhar para que a democracia seja respeitada. Porque ainda é através dela que governos minimamente preocupados com grupos desfavorecidos podem chegar ao poder. E falei bastante hoje, né? Por hoje acho que está de bom tamanho. Um abraço para todos e todas.